Agora sim, fala pessoal, beleza? Eu sempre esqueço, só um minuto. Aí, vamos lá, vamos ajeitar aqui. Aí, agora sim, hein? Aí, melhor. Agora sim, garoto, vamos lá. Fala, foquetes e foquetos, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e muito obrigado por vocês estarem mais uma vez aqui comigo no canal, acompanhando mais um conteúdo aqui. Valeu mesmo, de verdade. Sem vocês, com certeza o canal não estaria onde está agora. Então, muito obrigado e obrigado também aí por vários elogios que eu recebo aqui via mensagem. Porra, obrigado pra caramba. Tem gente que chega lá no meu Instagram também me dando parabéns. Então, muito obrigado, pessoal. Vocês realmente são a força motriz que fazem com que esse canal aqui se mantenha vivo, tá bom? Então, muito obrigado, principalmente quando tem lives, cara. A galera no chat, ó, manda ver pra caramba e o chat sempre bomba, cara. Então, obrigado de verdade aí a todas as foquetes e os foquetes também que estão aqui comigo no canal, sempre trocando ideia com a gente. Logicamente, sempre de forma democrática, todo mundo deixando a sua opinião, sem esse negócio de treta e tudo mais, até porque todo mundo tem o direito de ter a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o mesmo caso que todo mundo está acompanhando. Não precisa ter treta, basta você concordar com a pessoa ou não, apenas isso, não precisa brigar, né? Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Mas, antes mesmo de eu começar, se você está vendo essa meta aqui, eu preciso bater essa meta para comprar um monitor, na verdade juntar essa grana da meta que está aqui para comprar um monitor para que eu possa estar podendo trabalhar com as lives, né, e vídeos, porque esse que eu estou usando aqui é uma TV bem antiga e ela já está dando vários tilts aqui, desligando sozinha ou demorando para ligar, e eu estou com medo até dela ir embora, que ela é bem antiga, tá? Então, se você puder me ajudar, o QR Code vai aparecer, na verdade já estava na tela, mas ele sumiu, então vai aparecer o QR Code e você aponta a câmera do seu celular para lá, tá bom? Para o QR Code vai levar você para a área Pix, onde você vai estar podendo fazer a doação de R$ 2 ou valores maiores, se for possível a você. Infelizmente, o mínimo que eu consegui colocar é R$ 2, porque é o que a plataforma permite, tá bom? Mas caso você não consiga fazer pelo QR Code, tem aí o franciscoassis2710@gmail.com, onde você pode aí sim doar a quantia que for possível a você, 50 centavos, 10 centavos, tá? Não importa quanto seja. Quando cair, eu vou jogar aqui e a gente vai ver o desenvolvimento dessa meta, tá bom? Desde já, muito obrigado por isso. Se você curtiu o conteúdo do canal e é a primeira vez que você está chegando, se inscreve, dá uma chance aí, porque tem muito conteúdo interessante aqui no canal, tá? Eu não falo apenas de True Crime, eu trago às vezes aí algumas coisas bem engraçadas também, mas para você dar uma olhadinha, recordar é viver, tem muita coisa interessante nessas lives aí que eu faço com a galera, sempre sexta-feira às 18 horas, por aí, tá bom? Então, brigadão a todos vocês. Se você curtiu o conteúdo, se inscreve no canal, eu já falei isso, né? Eu sei. Super sticker, super chat também ajuda, ou torne-se membro do canal, porque a partir de janeiro, creio eu, tudo vai dar certo, com certeza vai dar. Vou começar a fazer umas coisas bem legais e vai ser exclusivo para membros. Então, torne-se membro do canal quando possível, se você quiser, logicamente, tá? Mas vamos lá. Ó, aqui temos o canal Ossos Perdidos, ao qual ainda não estou inscrito, tá? Então, ele fala aí sobre crimes também, é um canal True Crime, né? Vamos dar uma olhadinha exatamente aqui do que se trata. Caraca, tá falando até de Kurt Cobain, ó. Ah, mas é só para membros aí, tá vendo? É, legal. Então, vamos lá. Ossos Perdidos, tá falando aqui, cadê? Sid Vicious, um crime que deu fim à banda Sex Pistols, documentário criminal. Então vou deixar aqui o meu like, né, obviamente. E isso aqui tem 10 meses, nem um ano tem, olha só que legal. Vamos ver aí exatamente do que se trata esse documentário. Bora comigo? Tá comigo aí? 3, 2, 1, let's go. Antes propriamente de dar o play aqui é o seguinte, se você tá vendo, estreia significa que isso aqui é um vídeo, não é uma live, eu não estou ao vivo. Então se você mandar qualquer coisa, um boa tarde foca aí, como é que tá? Eu não vou conseguir responder imediatamente, porque eu estou no gravado, tá bom? Não estou ao vivo, só deixando bem claro. Na Inglaterra dos anos 70,
O ar parecia carregado de desesperança. A Grã-Bretanha vivia à beira do colapso. As ruas estavam tomadas por lixo e por pessoas em greve. Os becos escuros estavam repletos de almas perdidas. E o desemprego engolia a esperança de um futuro melhor. Caramba! Nesse Tudo isso é lixo? E o desemprego engolia a esperança Nossa! Que isso, cara? Isso tudo é lixo. Caraca! de um futuro melhor. Nesse Maluco! cenário desolador, o espírito de anarquia não era apenas um eco distante, mas um grito coletivo de uma nação em crise. Para aqueles que tinham o azar de nascer do lado errado, as perspectivas eram como um espelho rachado. Como assim, nascer do lado errado? No caso, nascer pobre, é isso que ele quis dizer? Então quer dizer que nascer pobre é um erro? Não é um lado errado? Pegou bem isso aí não, irmão. Refletindo um futuro ainda mais sombrio e cruel. Foi nesse contexto turbulento que, em uma noite de dezembro de 1976, a televisão britânica estava prestes a fazer história, ou para alguns, a cometer um erro irreversível. O programa Today, apresentado por Bill Gramday, era rotineiro, quase monótono, mas naquela noite prometia algo especial, uma entrevista com a banda Queen. Porém, o destino, ou talvez o azar, tinha outros planos. Quando os astros cancelaram de última hora, os produtores desesperados recorreram ao que estava ao alcance: uma banda emergente e provocadora, formada por jovens punks que já vinham recebendo atenção local. Os jovens chegaram como uma tempestade, Tomara que isso não me dê direito autoral. literalmente. Acompanhados por um outro grupo de aliados, entre eles outra banda punk, os bastidores já ardiam em caos antes mesmo de as câmeras começarem a gravar. O maluco fumando dentro do estúdio lá. Já ardiam em caos antes mesmo de as câmeras Cigarrão na mão. Caralho, naquia mesmo. começarem a gravar. E enquanto aguardavam o início do programa, os produtores ofereceram álcool aos jovens, o que acabou funcionando como gasolina para o temperamento explosivo daqueles rapazes. Então, quando a transmissão começou, foi como abrir as portas do inferno ao vivo. O comportamento dos jovens punks não era apenas rebelde, era a expressão inquieta de uma juventude descontente daquela época. Em poucos minutos, palavras ofensivas ecoaram através das telas, algo completamente inédito na TV britânica. Ou seja, é tudo que a mídia quer, independente da época ou do século, né? É causar, né? É o que a mídia quer, é o que os programas de TV querem, né? Independente se é um jornal sensacionalista ou um programa de auditório. O que eles querem é causar, chamar a atenção, ganhar pontos de audiência. E aqui não foi diferente. Em questão de horas, os jornais ficaram em alvoroço, se fazendo a mesma pergunta: quem são esses punks? E a resposta era clara: eles eram os Sex Pistols. Aquele momento foi um divisor de águas. O sucesso e a repercussão da banda os levariam ao estrelato, mas também pavimentaria o caminho para a decadência, principalmente por causa de um futuro integrante que mudaria para sempre a já perturbada história dos Sex Pistols. Permita-me apresentar, eu sou Brian Emmendorfer e seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Colecionador de Ossos. Hoje vamos conhecer não Mas tá Ossos Perdidos, irmão, o nome do canal, mas vamos lá. apenas a trajetória da banda Sex Pistols, mas sobretudo o caso trágico e envolvente da vida e morte de seu integrante mais notório e icônico, Sid Vicious, bem como os detalhes do caso de assassinato no qual ele esteve envolvido. Eita, pô! Os melhores. Alguns anos antes de marcarem as manchetes, os Sex Pistols surgiram na conturbada Londres de 1972. Lá, os adolescentes Steve Jones nos vocais, Paul Cook na bateria e Wally Nightingale na guitarra formaram a banda The Strand, também conhecida como Swankers. Como o punk ainda estava nascendo como movimento, os jovens geralmente buscavam lugares onde pudessem se encontrar. Assim, os primeiros pontos de encontro eram as lojas de roupas de rock na região de Chelsea.
A principal entre essas lojas era a Too Young to Die, de propriedade de Malcolm McLaren, que acabaria se tornando o centro da cena punk rock em Londres. Muito disso se deve ao seu assistente, conhecido como Jordan, que se destacava por trazer o estilo selvagem às roupas. Aliás, há quem acredite a ele o mérito de, praticamente sozinho, pavimentar o visual punk inicial da década de 70. Em meados de 1974, Paul Cook conversou com o dono da loja, Malcolm McLaren, e pediu que ele assumisse a gestão da banda. Naquela época, Malcolm já vinha se envolvendo com trabalhos no mundo da música e aceitou a proposta. Com isso, um jovem empregado da loja, chamado Glenn Matlock, pediu para se juntar à banda como baixista. No mesmo período, a loja mudou seu nome para Sex e começou a focar sua moda na costura retrô da década de 50. Malcolm também promovia outra banda, os New York Dolls, de Nova York. A experiência com a banda em solo americano o deixou animado com o universo da música. Tanto que, em maio de 1975, ele retornou de uma viagem a Nova York, demonstrando profundo interesse nos The Strand, que, àquela altura, já fazia pequenas apresentações em Londres. O seu primeiro ato como gestor foi promover a demissão do guitarrista Wally Nightingale. Steve Jones, que até então era vocalista, assumiu a guitarra e deu início a uma busca incansável por um novo vocalista. Para isso, a banda e seus empregados, por assim dizer, começaram a recrutar pessoas nas ruas e dentro da comunidade punk. Eles procuraram jovens que tivessem o hábito de cantar ou que se considerassem bons cantores, mas acima de tudo que carregassem o estilo punk. E a essência, né? A essência do rock and roll, né? Também que é muito importante, porque tem muita gente que acha que só porque canta bem consegue realmente trazer a essência do rock and roll, né? Do verdadeiro rock. O que é a essência do verdadeiro rock? É você cantar com a alma, não apenas cantar a letra, né? Ou fazer um falsete bonito, né? Não, eu acho que de todos os estilos musicais, gêneros musicais, na minha opinião, o rock and roll ele é o mais liberto, sabe? É o que mais liberta a alma, é o que mais faz a gente sacudir o esqueleto literalmente. Independente se é heavy metal, se é grunge, se é new metal, sabe? Se é gótico, sabe? Ou se é doom metal. Independente, o som, aquele som entra na gente, e a gente absorve aquele som, sabe? Ele vem pro coração, entra aqui pelo ouvido, vem pro coração direto, né? Então, principalmente aquela uma outra música que a gente gosta muito, que ela toca na nossa alma. Então, o rock and roll, na minha opinião, é muito disso. Tá? Se você curte rock, você concorda comigo, joga aqui nos comentários. Se você não curte rock, mas curte outro estilo de música e tal, e sente mais ou menos isso, que a música tem que tocar na nossa alma pra gente realmente se animar, joga nos comentários também, sabe? Eu sou roqueiro desde os meus 17 para 18 anos e até hoje eu ouço rock, né? Particularmente a minha paixão é rock japonês. Gosto bastante de várias bandas ali, né? E uma em especial a qual eu sou fã há 12 anos já, né? E enfim, eu acho que é isso, é a essência do rock, né? É tocar a alma, sabe? Com as letras da música, logicamente, com a harmonia dos instrumentos também e a forma como que o vocalista interpreta isso pra gente. Isso é muito legal, cara. É por isso que eu gosto de rock. No entanto, muitos jovens de boa aparência recusaram a oferta. Para piorar, a maioria deles tinha cabelos longos, algo que contrastava totalmente com o visual de cabelo curto que o movimento punk buscava. Porém, isso mudou quando, em agosto de 1975, eles encontraram um jovem de 19 anos vestindo uma camiseta com a frase "Eu odeio Pink Floyd". Seu nome era John Lydon, um garoto visualmente problemático e com dentes horríveis, mas que aceitou a oferta e na primeira sessão de ensaio compareceu com o cabelo pintado de verde. Sua escolha para cantar foi a música I Am 18, de Alice Cooper. O resultado agradou a todos e John foi oficialmente integrado à banda. Em contrapartida, um segundo guitarrista
O olhar estranho dele, né? Meio vidrado assim. Freelancer, o jornalista Nick Kent, que ocasionalmente tocava com eles, acabou se afastando do projeto. Com isso, a banda começou a procurar um substituto e chegou a redigir um anúncio que dizia: "Procuramos um guitarrista garoto prodígio, não mais velho que 20 anos e não pior que Johnny Thunders." Essa busca resultou na entrada de Steve New como segundo guitarrista, ao lado de Steve Jones. No entanto, Steve New permaneceria apenas um mês na banda. Durante esse período, a banda decidiu mudar de nome. Havia diversas opções, mas optaram por Sex Pistols, um nome que, para eles, representava uma ideologia mais jovem e provocativa. O primeiro show oficial foi agendado para novembro de 1975, na Escola de Arte de St. Martin. A partir dessa apresentação, os Sex Pistols começaram a conquistar diversos novos shows em faculdades de Londres, e não demorou para que o visual da banda se tornasse uma tendência entre os fãs. A banda rapidamente percebeu essa influência, e na primavera de 1976 adotaram uma estética baseada em sua ideologia de revolta. Suas roupas poderiam ser descritas como anti-moda. Jaquetas de couro preto se tornaram peças centrais, frequentemente personalizadas com taxas, alfinetes, correntes e pintura manual. Paralelamente, a loja de Malcolm McLaren explodiu em vendas de camisetas personalizadas, todas com mensagens provocativas, imagens chocantes e palavras escritas à mão ou em stencil. Os punks se destacavam visualmente com suas calças rasgadas, coturnos pesados e correntes ao redor do pescoço. Os Sex Pistols rapidamente se tornaram o veículo perfeito para transmitir essas ideias, incluindo as ideologias de anarquia. Isso ficou ainda mais evidente em fevereiro de 1976, quando, após um show, a banda recebeu sua primeira crítica profissional. Embora a crítica mencionasse que a música dos Sex Pistols não era o ponto forte, destacava que o caos que eles provocavam era a verdadeira atração. Nos meses seguintes, os Sex Pistols se apresentaram em vários locais importantes, como o icônico pub 100 Club, em Londres. A partir daquele momento, tanto o público quanto os fãs começaram a enxergar o punk rock como o futuro necessário para Londres. Paralelamente, os Sex Pistols começaram a se envolver em suas primeiras brigas, que passariam a ser uma constante em quase todos os shows. Curiosamente, na mesma época, os Ramones também estavam se consolidando como uma forte imagem do punk rock. No entanto, os Desculpa quem gosta de Ramones, mas eu nunca curti, cara. Até hoje não curto muito a música, não. Não sei porque, sei lá. Não é muita minha, não. Sex Pistols os rejeitaram, principalmente por não gostarem da estética que eles representavam. Afinal, eram cabeludos, algo que contrastava com o visual dos punks britânicos. Em meados de abril, os Sex Pistols realizaram diversos shows em pequenas cidades e vilas ao norte da Inglaterra, além de iniciarem a gravação de algumas demos. Em maio, fizeram uma apresentação em Manchester, que foi repetida em junho no famoso salão Leicester Free Trade Hall. Foi então que Manchester passou a conhecer e abraçar o punk rock, desencadeando o nascimento do movimento na região. Em julho, duas bandas de punk rock de Londres, The Clash e The Damned, fizeram suas estreias como bandas de abertura para os Sex Pistols. Isso marcou o início de uma maior camaradagem entre as bandas de punk rock londrinas. Até mesmo os Sex Pistols, em uma noite de folga, compareceram a um show dos Ramones no famoso pub Dingwalls. Nos meses seguintes, a banda lançou... A dicção dele é bem legal, desse rapaz aqui do canal, viu? Caramba, fala legal os nomes. Várias músicas com letras carregadas de radicalismo. Em setembro, os Sex Pistols iniciaram uma turnê pela Grã-Bretanha e no mês seguinte assinaram um contrato com a gravadora EMI, marcando o começo de várias gravações em estúdio. Eles contaram com a participação do produtor Chris Thomas, conhecido por seu trabalho na produção e mixagem do álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Durante esse período, a banda produziu seus primeiros singles, que traziam características marcantes do punk,
como um disco com capa preta, desprovido de palavras ou detalhes. Black Album. A mídia passou a cobrir intensamente os Sex Pistols, o que resultou em uma massiva onda de cancelamentos de shows pelas autoridades e organizadores que temiam abrigar a banda e seus fãs. Carai. Apesar disso, novos shows foram agendados e até janeiro de 1977, os Sex Pistols já tinham 3 concertos programados para a Holanda. Contudo, os problemas logo começaram a surgir, e na manhã do dia 4 de janeiro, todos os integrantes dos Sex Pistols chegaram de ressaca ao aeroporto de Heathrow, em Londres. Segundo relatos, no caminho para o voo, eles foram vistos vomitando, o que chamou ainda mais atenção. Ei. Obviamente, esses eventos foram explorados de maneira sensacionalista pela imprensa, gerando uma espécie de pressão política. Para muitos, a banda era vista como alimentadora de pânico moral. A gravadora EMI, pressionada por toda a controvérsia, acabou desistindo do contrato com a banda. Eita. Ao mesmo tempo, jornalistas e tabloides inundaram o público com novas histórias sensacionalistas sobre os Sex Pistols, perturbando sua fama de caos e polêmica. No mês seguinte, Malcolm McLaren, que até então cuidava da banda, anunciou que o baixista Glenn Matlock estava deixando os Sex Pistols. Segundo McLaren, Glenn foi desligado porque falava demais sobre Paul McCartney. Mais tarde seria revelado que, apesar de ser um bom músico e compositor, Glenn não tinha o perfil esperado de um membro dos Sex Pistols e, para piorar, realmente gostava dos Beatles, algo considerado incompatível com a essência punk da banda. Eita. Assim, começou uma busca por um novo baixista que personificasse o espírito dos Sex Pistols e do punk rock. E bem, eles encontrariam um jovem perfeito para assumir aquele lugar. O novo Depois da integrante. saída de Glenn Matlock, ele foi substituído pelo amigo de John Lydon, o problemático, infantil, mas divertido e risonho Sid Vicious, de 19 anos. Desde o início, os outros membros da banda claramente achavam Sid louco, mas concordavam que seu visual era exatamente o que os Sex Pistols precisavam. Sid cresceu no sudeste de Londres e seu nome verdadeiro era John Simon Ritchie. Ele era apenas mais um jovem da época, vivendo em meio a um ambiente familiar desestruturado. Seu pai, trombonista de jazz e guarda do Palácio de Buckingham, rejeitou completamente o filho. Nó. Já sua mãe, Anne Beverly, tentou criá-lo sozinha e, em um momento de desespero, chegou a vender drogas para sustentar os dois. Nossa. Mais tarde, Sid e sua mãe se mudaram para o leste de Londres, onde ele conheceria John Lydon. Naquele período, Anne se envolveu com o vício em drogas, o que levou Sid a buscar apoio educacional e emocional na Westminster Kingsway College. Lá, ele compartilhou com um conselheiro sobre a situação difícil que vivia em casa e chegou até a mencionar pensamentos suicidas. O conselheiro se sentiu incapaz de lidar com o caso, encaminhando a situação para outra pessoa, mas no fim parece que ninguém estava muito interessado em ajudar o jovem. Então, aos 16 anos, Sid foi expulso de casa e passou a viver principalmente nas ruas, contando com a ajuda de amigos. Por volta dos 17 anos, ele teve um incidente curioso envolvendo o hamster de John Lydon, chamado também de Sid. O hamster mordeu a mão de Sid, que reagiu dizendo "Sid is really vicious", ou em português, Sid é realmente perverso. Foi a partir desse momento que John começou a chamá-lo de Sid Vicious. E embora John Lydon fosse seu melhor amigo, Sid também fazia parte de um grupo conhecido como o Quarteto John, que incluía outros 2 amigos chamados John. Os 4 frequentemente visitavam lojas de punk, especialmente as de Malcolm McLaren. Na época, John tinha sua banda, The Strand, mas ainda assim tocava nas ruas com Sid para conseguir algum dinheiro. Enquanto John tocava violino, Sid tocava violão. Eles costumavam fazer covers de Alice Cooper, e o público frequentemente lhes dava dinheiro, apenas para que parassem de tocar. Caralho. Em 1976, Sid cofundou a banda Flowers of Romance, atuando como vocalista e saxofonista, junto com Keith Levine, guitarrista e cofundador do The Clash. Durante esse período, Sid aprendeu a tocar baixo ouvindo o primeiro álbum dos Ramones. No mesmo ano,
Sid assistiu a um show dos Sex Pistols no pub 100 Club, onde se envolveu em uma briga com o ex-guitarrista da banda, Nick Kent. Supostamente, Nick estava bloqueando a visão de Sid, que decidiu atacá-lo com uma corrente de motocicleta que carregava consigo. Caralho. O golpe causou um ferimento na cabeça de Nick, resultando em bastante sangue, mas ele resolveu não registrar nenhuma acusação. Caraca. Mais tarde, Sid se envolveria em algo ainda mais grave durante um show da banda The Damned, também no 100 Club. Na ocasião, ele estava bêbado e sob efeito de anfetaminas quando lançou um copo no palco. Putz. Porém, o objeto acabou atingindo um pilar, que se quebrou e espalhou estilhaços que feriram o olho de uma garota, deixando ela cega. Nossa. Sid foi preso, e após esse incidente, o pub 100 Club decidiu banir apresentações de bandas punk rock. E foi nesse contexto que Sid entrou para os Sex Pistols. Eu não sei se isso era verídico, mas eu lembro que houve uma época de uns documentários que eu assistia sobre rock e tal, né? Tem muitos anos isso. Aparecia algumas casas de shows, né? Onde tinha um palco e uma grade ali, né? Pra impedir que o pessoal ficasse tacando coisa no palco, né? Aí, tipo, o pessoal destacava, por exemplo, uma garrafa, a garrafa estilhaçava na grade ali, né? E era bem curioso isso. Será que foi mais ou menos por essa pegada aí, né? Por esse ocorrido? Caramba, quebrou o copo, bateu no olho da menina e ficou cega. Nossa, que terrível, cara. Que terrível. Apesar de todos na banda conhecerem seu histórico problemático, sua personalidade excêntrica parecia, de certa forma, combinar com a essência caótica da banda. Pelo menos foi assim até que os primeiros ensaios começaram a se tornar um pesadelo. Rapidamente, os outros membros perceberam que Sid era questionável como músico. No entanto, naquele momento, os Sex Pistols já tinham deixado de ser sobre música. A trajetória da banda estava se transformando em puro sensacionalismo, marcada por shows violentos e opiniões consideradas ofensivas pela opinião pública. O próprio Sid percebeu essa mudança e decidiu que apenas iria se divertir enquanto pudesse. Afinal, em pouco tempo, ele havia se tornado um dos astros do punk rock londrino. Sid adorava a atenção da imprensa, o dinheiro e o fato de ser notado. No entanto, o antes infantil e risonho Sid Vicious começou a mergulhar em um mundo sombrio de consumo desenfreado de drogas. As coisas tomariam um rumo ainda mais obscuro quando ele conheceu Nancy Spungen, uma profissional do sexo de Nova York e também viciada em drogas, que tinha 19 anos. Nossa Assim senhora. como Sid, Essa garota aqui tem 19 anos? Não, não é possível. Tá com cara de quase 40, cara. Cara, não é possível. Não é possível, não. Nancy teve uma infância complicada, mas sua história era ainda mais confusa. Ao nascer, Nancy quase morreu sufocada pelo Aqui até vai, aqui tá de boa. Mesmo assim não aparenta ter a idade não, parece ser um pouco mais velho. próprio cordão umbilical. Os médicos informaram... É o quê? Nancy quase morreu sufocada pelo próprio cordão umbilical. Os médicos informaram aos pais que provavelmente nenhum dano cerebral havia ocorrido, mas ela apresentava sintomas de cianose grave, uma condição em que o sangue circula pela pele com pouca ou nenhuma oxigenação. Nancy precisou de cuidados especiais antes de receber alta. Ou seja, ela tava viva, mas ela tava ficando quase roxa. Em casa, ela se mostrou um bebê chorão, violento e propenso a gritos constantes. Aos 3 meses de idade, a pediatra receitou a Nancy um barbitúrico líquido, normalmente usado em casos de convulsões. Mesmo assim, seu comportamento continuou estranho e explosivo. Nos anos seguintes, novos problemas surgiram, como quando, aos 10 anos, Nancy ameaçou a babá da família com uma tesoura e tentou agredir seu psiquiatra. Ixi. O profissional informou aos pais que o comportamento de Nancy girava em torno de sua necessidade de chamar atenção. Aos 11 anos, Nancy foi expulsa da escola devido a faltas consecutivas. Seus pais, então, decidiram transferi-la para uma escola na Pensilvânia. Contudo, Nancy fugiu e tentou suicídio, mas sem sucesso. Aos 15 anos, o seu psiquiatra a diagnosticou com esquizofrenia. Apesar disso, Nancy retomou os estudos e conseguiu se formar.
Em 1974, aos 16 anos, foi aceita na Universidade do Colorado, em Boulder. A vida parecia promissora, mas Nancy acabou sendo presa por tentar comprar maconha de um policial disfarçado. Putz. Posteriormente, foi novamente presa, após ser encontrada na posse de itens roubados que havia escondido em seu dormitório. Como consequência, a universidade expulsou a garota. Óbvio. No ano seguinte, Nancy saiu de casa e se mudou para Nova York, onde começou a viver nas ruas como profissional do sexo. Curiosamente, também conseguiu um emprego como jornalista musical amadora, além de realizar outros bicos em lojas de roupas. No seu tempo livre, Nancy se aproximou de integrantes de bandas famosas como Aerosmith, Bad Company, New York Dolls e Ramones. Caraca. Em dezembro de 1976, ela viajou para Londres com os membros do The Heartbreakers e conheceu os Sex Pistols. Naquela mesma noite, ela conheceu Sid Vicious, embora o relacionamento entre os dois não tenha começado imediatamente. Apenas cerca de um ano depois, foi que eles começaram a namorar. Naquela altura, Nancy já era claramente uma viciada em heroína e seu estado emocional estava completamente destruído. Como consequência, Sid passou a aumentar significativamente seu consumo de drogas e gradativamente foi se afastando da banda. Seu amigo e vocalista dos Sex Pistols, John Lydon, percebeu que Nancy representava um risco para Sid e tentou afastá-la. Mais tarde, John relataria que, em sua visão, Nancy parecia estar em uma missão suicida lenta e que queria levar Sid junto com ela. Eita, O declínio de Sid ficou explícito nos meses seguintes, quando os Sex Pistols assinaram um contrato com a A&M Records durante uma cerimônia de imprensa realizada do lado de fora do Palácio de Buckingham. Ó. Na ocasião, todos os membros da banda estavam embriagados. Contudo, Merda. Sid foi além. Ele quebrou um vaso sanitário, enquanto John Lydon iniciou uma discussão verbal com os membros da gravadora. Poucos dias depois, o grupo se envolveu em uma briga com outra banda em um pub. Não. Durante o confronto, amigos de John ameaçaram um amigo do diretor da A&M Records. Como resultado, a gravadora decidiu romper o contrato promissor com os Sex Pistols. Que merda, hein? Além disso, cerca de 25 mil cópias do single God Save the Queen, que já haviam sido produzidas, foram destruídas. Posteriormente, a banda conseguiu um novo contrato, dessa vez com a Virgin Records, o que permitiu o lançamento do single. No entanto, durante a campanha de lançamento, trabalhadores da fábrica responsável pela produção do disco protestaram contra a letra da música e principalmente contra a arte da capa. A capa apresentava a imagem da Rainha Elizabeth II com o rosto obscurecido por letras recortadas que formavam o título da música e o nome da banda. Que terrível. Já a letra dizia frases provocativas, como "Ela não é um ser humano e não há futuro nos sonhos da Inglaterra". O single foi banido por rádios e redes de televisão como a BBC, além de também ser excluído da programação de diversas rádios independentes, tornando-se assim o disco mais censurado da história britânica. Paradoxalmente, isso acabou, na verdade, contribuindo para a fama dos Sex Pistols. Embora o impacto musical tenha sido prejudicado, o impacto social foi descrito como a glória suprema do punk. Aproveitando-se da controvérsia, o single foi estrategicamente programado para ser lançado durante as celebrações do Jubileu de Prata da Rainha Elizabeth. Em menos de 2 semanas, o disco vendeu mais de 150 mil cópias. Nossa. Como parte da divulgação, os Sex Pistols fizeram uma apresentação em um barco que navegou pelo rio Tamisa, passando por locais emblemáticos como o Pier de Westminster e as casas do parlamento. Só toda a imagem que passa, a grande maioria eles estão bebendo ou fumando. Caraca. Como é que os fígados aguentavam, hein? Eita. O evento foi claramente uma zombaria das celebrações reais. Em resposta, a Polícia Metropolitana de Londres encerrou o show à força, prendendo os membros da banda por um breve período. Caralho. Enquanto isso, God Save the Queen alcançava o 2º lugar na parada oficial de discos do Reino Unido. Esse episódio resultou em um aumento significativo na base de fãs dos Sex Pistols, além de atrair um número crescente de jovens para o movimento punk.
No entanto, nem todos estavam satisfeitos com o sucesso da banda. Em um determinado dia, o vocalista John Lydon foi atacado por uma gangue armada no pub Pegasus em Islington. Durante o ataque, ele sofreu ferimentos graves, incluindo lesões no tendão de seu braço esquerdo. Os outros integrantes da banda também se tornaram alvos de agressões em episódios distintos, e apenas 3 dias depois do primeiro incidente, John foi brutalmente espancado novamente. Nossa. Os Sex Pistols começaram a ser descritos como inimigos do público e considerados rivais de gangues locais. Caraca. E assim, para evitar que seus shows fossem arruinados, a banda decidiu divulgar as datas de suas turnês sob o pseudônimo de Spots. Durante esse período, Malcolm McLaren estava motivado a iniciar o orçamento para a produção de um filme sobre os Sex Pistols. Isso resultou na criação de alguns curta-metragens que incluíam imagens do incidente no rio Tâmisa, o que contribuiu ainda mais para a solidificação da imagem da banda e animou muitos fãs. Enquanto Caraca. isso, Sid Vicious se tornava cada vez mais instável, e sua falta de habilidade musical começava a ser um problema evidente. John e os outros membros da banda faziam de tudo para evitar que ele participasse das gravações em estúdio. Isso deixava Sid frustrado, mas lhe dava mais tempo para passar com Nancy. Em novembro de 1977, Sid compareceu a uma sala de ensaio para uma atualização do repertório da banda. Contudo, 3 membros não apareceram, algo que já havia acontecido outras vezes naquela semana. Irritado, Sid demonstrava sua insatisfação. Os ensaios eram cruciais, porque Malcolm McLaren estava organizando uma turnê de 3 meses para a banda, e o tempo estava acabando. Além disso, o projeto do filme dos Sex Pistols havia sido engavetado por Malcolm, o que gerou desânimo entre os membros da banda. Para Sid, o fracasso do filme não foi algo ruim. Ele acreditava que a produção acabaria destruindo o espírito da banda. Em uma entrevista, ele declarou que, em sua visão, era o baixista da maior banda de rock de todos os tempos, em todo o universo. Quanto ao filme, ele considerava algo estúpido, porque achava que os Sex Pistols deveriam se concentrar apenas em fazer turnês e tocar sem parar. Contudo, essa não era a realidade da banda, e isso o frustrava profundamente. Algum tempo depois, houve um show que Sid considerou incrível. No entanto, o desânimo logo voltou a dominar a banda, especialmente devido à constante ausência dos membros nos ensaios. Por conta de tudo isso, em certo momento, Sid, que estava hospedado no Hotel Ambassador, em Bayswater, teve um surto e tentou pular do 3º andar. Tá, O caralho. incidente só não aconteceu porque Nancy conseguiu segurá-lo a tempo. Contudo, Sid não gostou de ser interrompido. E assim, agarrou Nancy pelos cabelos e bateu sua cabeça repetidamente contra a parede com força suficiente para fazê-la sangrar. Nossa. Quando Nancy estava prestes a perder a consciência, Sid parou e começou a chorar. 2 horas depois, a recepcionista do hotel, que havia escutado as batidas durante a briga, decidiu entrar no quarto. Ao ver o sangue na parede, ela imediatamente chamou as autoridades. Nancy foi questionada e teve um de seus medicamentos prescritos confiscado. Porém, ela não fez nenhuma denúncia e mais tarde, ambos foram liberados. No entanto, a imprensa sensacionalizou o ocorrido, gerando Claro. ainda mais polêmica do que os rumores já haviam criado. Se a banda já tava ruim depois desses negócios aí, né? Ainda mais desse caso aí do cara com a mulher, nossa, só piorou ainda mais a imagem. Caralho. A situação foi o suficiente para que a banda decidisse que era hora de se livrar de Nancy, de uma vez por todas. Com o apoio dos organizadores, tentaram enviá-la de volta para Nova York, mas Nancy percebeu o plano e frustrou a tentativa. Sid, irritado com a situação, se afastou da banda e mergulhou em um consumo desenfreado de drogas Putz. junto com sua parceira. Mesmo assim, ele foi levado para a turnê, que já enfrentava dificuldades para começar devido a problemas com o visto do vocalista John Lydon, causado por seus antecedentes criminais. Como resultado, muitos shows no Nordeste dos Estados Unidos não puderam ser realizados. Então, logo no início da turnê, durante uma parada em Memphis, Sid foi preso por tentar comprar drogas. Após ser liberado, foi espancado por um grupo de seguranças da Warner Bros., Caralho. gravadora que investia na banda. Em um dos shows, antes de entrar no palco,
Sid pegou uma navalha e escreveu "Gimme a Fix" em seu próprio peito. Que? De acordo com ele, tentar acabar com a própria vida dessa forma não funcionava. Obviamente, os jornais da época retrataram o incidente da pior maneira possível. Depois disso, em San Antonio, durante um show, Sid entrou no palco ofendendo os fãs e acabou sendo atingido por uma lata de cerveja. Em outro show, ele atacou um membro da plateia com seu baixo. Que isso, Já cara? em Dallas, durante um episódio de abstinência de heroína, ele cuspiu sangue em uma fã que havia subido no palco. Em resposta, ela lhe deu um soco no rosto. E ao sair do palco, Sid ainda se envolveu em uma briga com um fotógrafo e atacou um dos seguranças. O cara era uma erupção, cara. Uma erupção constante de ódio. Gratuito. Que isso, cara? Além disso, provocou uma confusão com um dos seus próprios guarda-costas. Esse cara tinha que estar internado. Tá maluco? Ninguém ia conseguir lidar com um cara desse não, mano. Eventualmente, Sid foi internado em um hospital para tratar os ferimentos da noite anterior. Tratar o Para ferimento. piorar, enquanto isso acontecia, o vocalista John Lydon estava consumindo drogas de forma descontrolada e também fora de si. Nossa. Mais tarde, o guitarrista Steve Jones e o baterista Paul Cook relatariam que era impossível conviver com os dois. Sempre que tiravam os olhos de Sid, ele iniciava uma briga, enquanto John estava em sua própria viagem, convencido de que era Deus. E assim, depois de apenas 7 shows em turnê, John e Malcolm McLaren romperam suas ligações e a banda estava à beira do colapso. Caramba. E apesar de que a turnê dos Sex Pistols era aguardada ansiosamente por várias cidades nos Estados Unidos, o rápido declínio da banda frustrou todas as expectativas. Então, no dia 17 de janeiro de 1978, os membros viajaram para Los Angeles. Sid se encontrava em uma condição deplorável, mas com a ajuda de um amigo, conseguiu chegar a Nova York. Lá ele consumiu uma mistura de Valium e metadona, o que Eita. levou a ser hospitalizado. São tipo duas drogas assim potentes. John viajou para visitá-lo e, naquele momento, percebeu que aquele era o fim dos Sex Pistols. E desse modo, no dia seguinte, em um último show realizado sem Sid Vicious, John anunciou oficialmente o fim da banda. Com a ajuda do chefe da gravadora Virgin Records, Richard Branson, ele conseguiu uma passagem de volta para Londres. Nos meses seguintes, Sid permaneceu em Nova York ao lado de Nancy Spungen, mergulhado em um comportamento autodestrutivo. Enquanto isso, os outros membros da banda participaram da produção do filme de Malcolm McLaren sobre a história dos Sex Pistols, aproveitando a dissolução turbulenta da banda como parte do enredo. John Lydon, no entanto, decidiu não participar do projeto e começou a preparar um processo judicial contra Malcolm McLaren e a empresa de gestão dos Pistols, a Glitter Best. As acusações incluíam o não pagamento de royalties, uso indevido do título John Rotten, obrigações contractuais injustas e danos causados por todas as atividades criminosas que ocorreram. Paralelamente, John começou a formar uma nova banda, a Public Image Limitada, com o ex-membro do The Clash, Keith Levine, e seu amigo de escola, Ja Rubel. Mais tarde, eles alcançariam o top 10 no Reino Unido com o single Public Image. E enquanto isso, Sid e Nancy se estabeleceram no Hotel Chelsea, em Manhattan, Nova York. Nancy assumiu o papel de empresária de Sid, que apostava em uma carreira solo. E assim, em setembro de 1978, ele gravou novas músicas e começou a produção de seu álbum Sid Sings. Contudo, assim como em outros momentos na história dos Sex Pistols, Sid protagonizaria mais um episódio dramático. Dessa vez, porém, os acontecimentos tomariam um rumo macabro. Ou seja, o cara... Ele era literalmente a instabilidade. A instabilidade encarnada, né? Psicológica, assim. Pelo amor de Deus. Que isso? O cara tinha que estar internado, tomando remédio, ficar quietinho no quarto. Ei.
Eita. Na manhã do dia 12 de outubro de 1978, Logo no dia das crianças, cara. Sacanagem. Porra. o Departamento de Polícia de Chelsea recebeu um chamado direcionado ao Hotel Chelsea. No local, os primeiros policiais foram informados pelos funcionários que o corpo sem vida de Nancy Spungen havia sido encontrado no banheiro do apartamento que ela dividia com Sid Vicious. Ixi, Maria. Ela apresentava um ferimento profundo e mortal na região do abdômen. Sid foi localizado pelos próprios funcionários do hotel, vagando desnorteado pelo corredor. Ele foi preso pelo sargento Thomas Kilroy. Durante o interrogatório inicial, Sid confessou que os dois haviam discutido na noite anterior, alegando ainda que tinha esfaqueado Nancy, mas que não tinha a intenção de matá-la. Ah, não, imagina. Você esfaquear uma pessoa de sacanagem, sem nem intenção de tirar a vida. Não, imagina. Não, que isso. No entanto, ao ser levado para prestar depoimento, já um pouco mais sóbrio, ele afirmou não se lembrar de nada do que havia acontecido. As investigações começaram e logo revelaram que, na noite anterior, Sid e Nancy haviam dado uma festa em seu apartamento. Diversos participantes da festa foram interrogados e confirmaram que Sid havia consumido uma grande quantidade de drogas, Eita. incluindo 30 comprimidos de Tuinal. Com isso, Não sei o que é tornou-se isso. difícil identificar todos que entraram e saíram do apartamento naquela noite. Algumas testemunhas afirmaram que Nancy estava viva até as 5 horas da manhã e alegaram que o estado de Sid tornava impossível que ele tivesse cometido o assassinato. Apesar disso, devido à confissão inicial de Sid, ele foi acusado de homicídio em segundo grau. A faca utilizada no crime foi encontrada no apartamento e identificada como uma Jaguar K11, comprada por Nancy alguns dias antes como um presente para Sid. Nossa. Com o principal suspeito do crime preso, Malcolm McLaren imediatamente tentou contratar advogados renomados para defendê-lo. Eu assim, tem nada contra quem costuma colecionar esse artigo, né? Faca e tal. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é apaixonado. Ele tem até aquela faca do Rambo, ele tem. Né? Ele é colecionador e tal. Mas sei lá. É estranho. Eu acho estranho. Assim como acho estranho também pessoas que colecionam arma de fogo em casa. Sei lá. Eu acho meio bizarro assim. Mas enfim. Mas não teve sucesso. No entanto, Jim Murberg, advogado da empresa de Malcolm, conseguiu garantir a libertação de Sid mediante o pagamento de uma fiança de $50 mil, providenciada pela gravadora dos Sex Pistols, a Virgin Records. Uma das condições para a libertação era que Sid permanecesse em Nova York e se apresentasse diariamente aos escritórios da polícia. Após ser liberado, Sid retornou ao apartamento do Hotel Chelsea, onde ficou sob os cuidados de sua mãe, Anne Beverly, e de Malcolm McLaren. Ambos acreditavam firmemente em sua inocência. O advogado de Sid argumentou que sua defesa se basearia na teoria de que a faca usada para assassinar Nancy Spungen estava na mesma gaveta onde o casal guardava seu dinheiro. Assim, a defesa e Malcolm McLaren acreditavam que um dos convidados da festa havia tentado roubar o dinheiro, mas que foi interrompido por Nancy, o que teria levado ao crime. Faz sentido. Para sustentar essa teoria, um investigador particular foi contratado e o psiquiatra forense Stephen Teach foi chamado para conversar com Sid Vicious. No entanto, a conversa foi frustrante. Sid estava completamente desfocado e, ao ser questionado, apenas queria falar sobre a classe trabalhadora de Berlim, enquanto fixava os olhos na televisão. O ocorrido parecia ter afetado profundamente a mente de Sid, que já estava fragilizado pelo consumo excessivo de drogas. E já vinha fragilizada desde o início, pelo jeito, né? Que ele sempre foi problemático. Segundo Stephen, Sid não poderia ser deixado sozinho, mas isso não foi possível. Então, algumas horas mais tarde, Sid tentou cortar os pulsos com uma lâmpada quebrada. Putz. Quando os primeiros socorros chegaram, ele tentou pular pela janela do quarto, mas foi impedido. Sid foi internado no hospital Bellevue e posteriormente transferido para um hospital em White Plains, Nova York. No dia 26 de novembro, foi liberado e retornou ao Hotel Chelsea. Naquele momento, John Lydon já estava ciente dos eventos e tentou entrar em contato com Sid, mas Malcolm McLaren
não permitiu que ele se aproximasse. 2 dias depois, Sid foi entrevistado pelo jornalista Bernard Clark. Durante a entrevista, ao ser questionado sobre a morte de Nancy, Sid afirmou que ela sempre dizia que morreria antes de completar 21 anos. E quando Bernard perguntou onde ele gostaria de estar naquele momento, Sid respondeu: gostaria de estar debaixo da terra. Com a aproximação do Natal, os membros remanescentes dos Sex Pistols voltaram a se reunir para gravar um álbum de Natal com o objetivo de arrecadar fundos para a defesa de Sid. Eles também venderam camisetas com a frase "Ela está morta, eu estou vivo, eu sou eu". Por outro lado, Sid, que guardava o andamento do processo judicial, passou a iniciar diversos relacionamentos. Ele se envolveu com a jovem punk Judy Nylon e também com as viciadas em drogas Connie Grip, ex-namorada de Dee Ramone. Mas que círculo de merda, viu? Nossa, cara, só viciado em drogas, cara. Que isso? Ah, que é um ciclo sem fim. Cacete. E o foda é que ninguém obriga, né? Vão porque querem, sabe? Seguem porque querem. Ninguém chega apontando arma pra cabeça de ninguém, forçando a usar, não. Usa porque quer, pô. Porra, que merda, cara. Caraca. Círculo terrível esse, viu? E Michelle Robinson. No dia 5 de dezembro, Sid foi a uma festa na boate Hira, em Nova York, onde a banda punk Catfish estava se apresentando. Durante o evento, ele tentou flertar com Tara, técnica de bateria da banda. Contudo, ao ser rejeitado, Sid deu um beliscão na mulher. O namorado de Tara, Todd Smith, interveio e uma briga começou. Claro. Durante o confronto, Sid quebrou uma garrafa de cerveja e partiu para cima de Todd, que precisou levar 5 pontos no rosto devido aos ferimentos. As autoridades foram chamadas e Sid foi preso por agressão. Levado ao tribunal, o juiz determinou que Sid havia violado os termos de sua fiança. Ele foi novamente preso, mas antes de ser enviado de volta à detenção, foi encaminhado para um processo de desintoxicação. Mais de 1 mês depois, Sid compareceu ao tribunal e conseguiu ser libertado mediante o pagamento de uma nova fiança, dessa vez no valor de $10 mil. Nossa. As exigências para sua liberdade foram reduzidas. Ele precisava se apresentar apenas 3 vezes por semana em um escritório de polícia. No entanto, foi imposta uma condição adicional. Ele estava proibido de visitar casas noturnas e deveria continuar com um programa de desintoxicação na prisão de Rikers Island. Com as notícias do incidente, a defesa de Sid ficou animada. Acreditavam que o ocorrido poderia ajudar em seu julgamento futuro. Sua mãe, Anne Beverly, chegou a declarar aos repórteres que, agora, o público perceberia que seu filho era um bom menino. Porém, as ações de Sid levariam a um desfecho inesperado, surpreendendo a todos os envolvidos. Na manhã do dia 1º de fevereiro de 1979, Sid Vicious foi liberado de Rikers Island, onde havia completado um programa de desintoxicação. Em seguida, ele partiu em direção a Manhattan. Lá, acabou encontrando seu velho amigo, Peter Kodik. Os dois conversaram por um tempo. Se eu não me engano, Manhattan é o berço do grunge, né? Se eu não me engano, é o berço do grunge com Nirvana, como é que é o nome daquele outro lá? Alice in Chains. Ai, agora eu não tô lembrando. É até o vocalista lá que fez o Velvet Revolver. Agora eu não lembro. Mas entre outros aí, né? Silverchair e por aí vai. E Sid pediu a Peter que conseguisse um pouco de heroína. Peter, então, adquiriu $200 em drogas e levou para o apartamento onde Sid estava hospedado junto com outras pessoas, incluindo sua mãe, Anne Beverly. Nossa. Nas horas seguintes, algumas pessoas começaram a deixar o local, à medida em que o consumo de heroína aumentava. A dona do apartamento, Michelle Robinson, também estava presente, assim como integrantes de bandas como Misfits e The Heartbreakers. Nossa. Após o jantar, por volta das 11 horas da noite, Jerry Only, do Misfits, percebeu Sid cochilando e tentou despertá-lo com alguns tapas. No entanto, a mãe de Sid,
o cobriu com um cobertor e garantiu que ele ficaria bem. Jerry, sabendo que Sid estava há algum tempo limpo, decidiu não insistir. Mais tarde, um dos amigos presentes, Peter Gravel, deu a Sid mais 4 barbitúricos para ajudá-lo a dormir. Depois disso, todos foram embora. Mais 4. Na manhã seguinte, Anne Beverly e Michelle Robinson encontraram Sid sem vida. As Overdose. ambulâncias foram rapidamente chamadas, mas Sid já estava morto, aparentemente devido a uma overdose. Sua Falei? mãe afirmou que a morte de Sid não poderia ser considerada um acidente. Segundo Anne, ela havia encontrado anteriormente uma carta em uma das jaquetas de Sid, onde ele mencionava ter um pacto suicida com Nancy Spungen e pedia para ser enterrado ao lado dela. Nossa. A irmã de Nancy, Deborah Spungen, confirmou essa história, dizendo que Sid havia enviado uma carta durante seu processo de desintoxicação, na qual ele afirmava ter prometido a Nancy que se mataria caso algo acontecesse com ela. Para Sid, isso era apenas um compromisso final entre os dois. Tá, né? No entanto, Nancy havia sido enterrada em um cemitério judeu na Pensilvânia, e Sid não poderia ser sepultado no mesmo local. Por conta disso, ele foi cremado em Nova Jersey. Anne Beverly pediu permissão a Deborah para jogar as cinzas de Sid sobre o túmulo de Nancy, mas a família dela não permitiu. Imaginei. Mesmo assim, Anne e alguns amigos foram até o cemitério e de uma cerca próxima ao túmulo de Nancy espalharam as cinzas. Após a morte de Sid, surgiram muitas versões sobre a natureza da tragédia, que continua a ser um ponto de discussão e mistério na história do punk rock até os dias atuais. Algumas pessoas relatam que a morte de Sid Vicious foi puramente acidental e argumentam que, por mais intenso que tenha sido o relacionamento entre Sid e Nancy, ele jamais tiraria a própria vida. Provavelmente quando a mãe dele foi cobrir ele, acho que ele já tava no game over já. Aí ainda deram mais coisa pra ele ficar quieto, aí ferrou tudo. O fato é que sua morte se tornou manchete por vários dias em jornais renomados, que também exploraram amplamente o relacionamento conturbado Claro, entre os né? dois. Claro, No né? ano seguinte, o álbum que Sid estava produzindo foi lançado. Notavelmente, a capa do disco trazia a imagem do momento em que o corpo de Sid foi retirado do apartamento onde ele morreu. O álbum foi muito bem recebido pelo público, que continuava a idolatrar Sid como um ícone do punk. Com o passar do tempo, diversos artistas e compositores passaram a retratar Sid Vicious como o símbolo do que há de mais autêntico no punk rock. O roqueiro magrelo com muita atitude. Atitude é sair batendo nos outros e usar droga? Então não tem atitude nenhuma não. Por outro lado, John Lydon, vocalista dos Sex Pistols, afirmou que todas as coisas boas em Sid acabaram quando ele entrou na banda. Segundo Lydon, Sid se sentia isolado por não ser o melhor músico entre eles. Em 1986, o filme Sid and Nancy, O Amor Mata, foi lançado, sendo amplamente considerado uma representação sensível e até gentil da história dos dois. O filme apresentou Sid como um jovem perdido e perplexo com a vida. 10 anos depois, o baixo de Sid, um Fender Precision Bass branco com um escudo preto e uma tira de couro com o nome Sid gravado, foi vendido para o ex-integrante da banda, Steve Jones, por $2.000, o equivalente a quase R$12.000 nos dias de hoje. Nossa. Posteriormente, o famoso terno de Sid Vicious também foi leiloado por $11.000, cerca de R$63.000. Em 2006, os Sex Pistols foram homenageados com sua inclusão no Hall da Fama do Rock and Roll. No entanto, os membros ainda vivos se recusaram a comparecer à cerimônia. Mais recentemente, em janeiro de 2021, a FX anunciou a produção de uma série sobre os Sex Pistols, que foi lançada no ano seguinte. A percepção do público foi mista e John Lydon criticou duramente a série, chamando-a de desrespeitosa. Após o lançamento, ele tentou processar os produtores para impedir o uso das músicas dos Sex Pistols, mas não teve sucesso. Além de todos esses acontecimentos, nos anos que se passaram desde o fim trágico de Nancy e Sid e do impacto cultural deixado por eles, surgiram inúmeras teorias sobre a morte de Nancy.
Essas especulações se intensificaram porque a investigação foi encerrada com a morte de Sid, deixando muitos aspectos da história sem respostas definitivas. Em 2007, um homem chamado Phil Strongman publicou um livro em que apresentava a teoria de que o ator Rockets Redglare havia assassinado Nancy. Vixe. Segundo ele, Rockets sabia sobre o dinheiro que o casal escondia na gaveta e estava presente na festa da noite do crime. Na época, Rockets negou publicamente as acusações. Contudo, pessoas próximas a ele alegaram que Rockets havia confessado o assassinato em algumas ocasiões. Eita! O problema é que Rockets era conhecido por sua mania de contar histórias exageradas para chamar atenção, o que o tornava um suspeito pouco confiável. Além disso, no mesmo livro, Phil Strongman apontou para um possível cúmplice, o punk Neon Leon, que morava no mesmo complexo de apartamentos e que foi encontrado com alguns pertences de Sid Vicious, incluindo sua jaqueta de couro. Questionado pelas autoridades, Neon alegou ter recebido os itens do próprio Sid como presente e concordou em devolvê-los. As suspeitas sobre Neon vão ainda mais longe, pois supostamente ele teria dito a uma pessoa próxima que sabia quem era o assassino, embora não tenha revelado o nome. Mais tarde, Neon negou essa versão. Por outro lado, há quem acredite que Sid Vicious foi de fato o culpado. Pessoas próximas ao casal relataram que a violência entre Sid e Nancy era frequente e quase normal no relacionamento. Apesar de Sid geralmente ser... Lembrando que isso não pode ser frequente ou normal em relacionamento nenhum. Relacionamento nenhum deve ser dessa forma, com agressões verbais, físicas. Jamais, tá? Não tenham isso como algo normal. Pelo contrário, tem que ser combatido, até mesmo para impedir que mais feminicídios aconteçam, né? Então, pelo amor de Deus, né, pessoal? Ser gentil na frente de outras pessoas. A própria Nancy confidenciou à esposa de John Lydon, Nora Foster, que era frequentemente agredida por ele. Além disso, a mãe de Nancy compartilhou com as autoridades que, em uma conversa, Nancy havia admitido que as marcas de agressão em seu corpo não eram causadas por estranhos, como costumava dizer, mas pelo próprio Sid. Apesar disso, testemunhas também descreveram Nancy como verbalmente abusiva e fisicamente agressiva com Sid, tornando o relacionamento dos dois um terreno fértil para um desfecho impulsivo e trágico. Ou seja, era o sujo falando do mal lavado, né? Como um esfaqueamento. Os investigadores da época acreditavam na culpa de Sid, baseando-se em sua confissão inicial, na posição em que o corpo foi encontrado, na localização da arma do crime e nas circunstâncias de um relacionamento tóxico e autodestrutivo. No entanto, como o caso nunca foi oficialmente encerrado, a morte de Nancy Spangen é vista hoje como um misterioso caso de assassinato, em que Sid permanece como o suspeito mais provável. É possível que o amor do público por Sid e seu legado tenham contribuído para manter a dúvida sobre sua culpabilidade. Já a morte de Sid Vicious é frequentemente lembrada como mais uma perda trágica no obscuro mundo da música da década de 70, um reflexo da intensidade e autodestruição que marcaram sua breve, mas notória existência. Bizarro, ó. Bizarro, viu? Ossos Perdidos. Escrever, logicamente. Bom, o canal tem mais conteúdos aqui, tá? Ó, o enigma do caso do Zodíaco. O serial killer. Curioso, depois eu vou dar uma olhada. Eu não conheço esse... Conheço só de nome, mas o caso em si eu não faço ideia. Mas bom, tá aqui, tá? Tá aqui o canal. Deem uma olhadinha aí, caso vocês tenham se interessado, tá bom? E, cara, é muito louco, né, cara? Porque, assim, esse tipo de atitude, quer dizer, que dizem que é atitude, que pra mim não é atitude isso, pra mim isso é apenas simples rebeldia, tem essa ideia sabe, trazer uma má fama a quem curte rock, por exemplo. Por exemplo, no passado, as pessoas que tinham tatuagem eram vistas como bagunceiros, encrenqueiros, sabe? Pessoas que não se deviam dar confiança e tal, coisa boba, né? Sendo que tatuagem é apenas uma arte, né? Eu acho muito legal, quer dizer, dependendo do país, que
em algum certo país aí a tatuagem não é vista com bons olhos até hoje, até porque tem um motivo para isso, tá? Mas são coisas assim que acontecem, como aconteceu com essa banda, que acho que ajuda a denegrir um pouco a imagem do rock and roll, sabe? Que todo mundo fala, rock and roll a vida de rock é sexo, drogas e rock and roll. Não, não é isso. Não é isso. Rock and roll também é poesia, rock and roll também é sentimento, sabe? E infelizmente por culpa de coisas assim, né, muitas das vezes as pessoas não veem com esses olhos, infelizmente, né? Rock and roll é coisa do capeta. Não, não é. Não é. O rock and roll também tem muito sentimento. As letras têm muito sentimento também. Se você parar para ver, sabe, pegar a letra e ler, você vai ver que tem muito sentimento, sim. Obviamente dependendo do gênero, né? Porque tem os gêneros e gêneros de músicas, né? Então é isso. Eu sinceramente nunca curti punk rock, não é minha, tá? Mas assim, quem curte tá de boa. Tem uns amigos que curtem, então são gente boa pra caramba. Não se deixam influenciar, né? O que eu falei, o rock and roll ele é muito de você absorver tudo aquilo que está sendo espalhado ali no momento, a música, sabe, o feeling, né? E isso faz com que a gente realmente se balance com o rock and roll. E isso é foda pra caramba. Só quem curte rock de verdade, sabe, entende o que eu tô falando, de verdade, cara. Mas vocês que estão aí curtem um bom rock and roll, hã? Fala aí pra mim, se você curte rock and roll, quais bandas você gosta? Que gênero você gosta? Eu curto heavy metal, thrash metal, como é que é o nome lá? Hard rock. Sou fã de Guns N' Roses até hoje, já até cantei também, né? Então assim, eu curto pra caramba rock and roll. Eu acho que o bom rock é aquele que a gente ouve, absorve a música e deixa o sentimento tomar conta da gente, né? Explodido em pulos, em gritos, em cantar junto, se emocionando junto com a música. Isso é legal pra caramba e isso pra mim sim é rock and roll. Mas e pra você? O que é rock and roll se você é roqueiro? Se você não é roqueiro, você não gosta de rock, por quê? Diz aí pra mim. Bom, muito obrigado por vocês que estiveram comigo aqui até agora. Se falaram comigo, depois eu vou ver aqui e respondo a cada um de vocês aí, tá bom? Muito obrigado, foquetes e foquetos que apareceram aqui na produção desse vídeo enquanto ele estava em estreia. Vocês são demais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.